Pronto. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiola. Eu sou estudante do 7º semestre do curso de Direito na UFMS de Três Lagoas. Agradeço a presença de todos no primeiro evento do projeto de extensão Desmistificando os Direitos Humanos, Reflexões Necessárias, coordenado pela professora doutora Ana Cláudia dos Santos Rocha. O palestrante de hoje é o Tiago Rezende Botelho, doutor em Direito Socioambiental pela PUC-PR, doutorando em Democracia no século XXI pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e licenciado em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, professor assistente da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, professor do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da UFGD, advogado e editor-chefe da revista Videre do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos. Agora eu passo a palavra para que o professor possa iniciar a sua apresentação. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a professora Ana Cláudia, a Fabiola pelo convite. Essa fala era para ter sido feita no passado, mas em função de vários afazeres a gente não conseguiu, né? Vou pedir desculpas se a gente tiver barulho aqui. Eu estou com a minha mãe na UTI e eu vou dar uma palestra para vocês aqui do hospital, então peço desculpas, tá bom? Mas a vida tem que seguir, minha mãe já está bem e é isso, né? Pessoal, hoje a gente programou uma conversa com vocês, não é uma palestra, né? É uma fala. E antes da gente, o título da nossa fala é Posso não gostar de direitos humanos? Então, eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Quando eu falo em direitos humanos, o que vem na sua cabeça em uma palavra, e eu queria que vocês colocassem no chat. Direitos humanos, o que vem na cabeça de vocês? E gostaria de que vocês escrevessem aí no chat. Vamos começar? Ana Luísa falou que é proteção, a Livane falou que é inerente, né, ao ser humano, o Vitor falou que é igualdade, a Maria é dignidade. O que mais? Vamos lá, gente. Movimentos, né? É legal que é uma pergunta que, apesar de ter várias respostas, é uma única resposta, né? Nós falamos que direitos humanos, eles são proteções, eles são direitos inerentes, ele é a construção de uma igualdade formal e material. A máxima dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, né? Dignidade como proteção máxima, garantias e proteções e empatia, né? Que bom que vocês têm esse conceito, né? Porque quando a gente vai começar a nossa fala, e aqui eu já começo, ó, proteção, normas, empatia, no final a gente volta a isso tudo. Deixa eu botar a nossa apresentação aqui. Isso. Então, quando eu faço esse questionamento, posso não gostar de direitos humanos? Eu estou fazendo esse questionamento exatamente porque existem pessoas que estão falando que não estão gostando de direitos humanos. Na verdade, o que essas pessoas estão falando, elas não estão compreendendo o que elas estão falando. Quando elas reduzem direitos humanos a um grupo de seres humanos e as excluem, eles, na verdade, eles estão cometendo um erro. E aí, o objetivo da minha fala é, enquanto ser humano, eu posso não gostar de direitos humanos? Existe a possibilidade. E aí eu poderia fazer a mesma pergunta. Em sendo humano, existe a possibilidade de você não gostar de água? Em sendo humano, existe a possibilidade de você não gostar do ar? Porque para mim é isso. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de uma gramática de proteção à vida humana. Então, se você não é um ET, se você não é uma espécie rara no mundo, não existe a possibilidade de você viver sem ar, de você viver sem água, de você viver sem uma proteção mínima de direitos humanos. Nós vamos tentar compreender por que na sociedade do século XXI, em pleno ano de 2023, as pessoas insistem, uma parcela da sociedade, em dizer que não gostam de direitos humanos. Eu estou passando os slides. Se travar, vocês falam, tá, gente? Tá de boa aí? Alguém poderia abrir o áudio, porque eu não estou vendo mais vocês? Tranquilo. Tá bom.
Obrigado. Qualquer coisa. E podem me interferir, podem fazer pergunta. Eu não vejo mais vocês, você sabe a dificuldade do Google Meet, mas vamos lá. Eu tenho um irmão que é agrônomo, inclusive ele está comigo aqui no hospital, e ele sempre me pergunta: mas, Thiago, você acredita mesmo nessas coisas que você fala, ou você fala só para os outros? E aí, uma vez, eu tentando encontrar a resposta para o meu irmão, por que eu defendo tanto os direitos humanos, porque eu acredito tanto na democracia, porque eu acredito tanto na Constituição Federal, me veio esse poema do Eduardo Galeano. E o Eduardo Galeano, ele diz que a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que a gente não deixe de caminhar. Então, quando meu irmão me pergunta se eu acredito nos direitos humanos, eu acredito nos direitos humanos como uma máxima de melhoria da vida. Para que servem os direitos humanos? Serve para isso, para que a gente nunca deixe de acreditar que as amorosidades devem ser defendidas pelo Estado, que as pessoas são mais que objetos, que os seres humanos merecem comer melhor, viver melhor, dormir melhor, ter uma saúde melhor. Quando nós vamos alcançar os direitos humanos? Talvez na sua integralidade, talvez nunca. Mas deixar de acreditar e lutar para que a cada ano as pessoas possam ter a sua vida reconhecida, as suas relações amorosas. Hoje o Brasil é um país que não reconhece a união homoafetiva. Professor, reconhece pelo Supremo Tribunal Federal. Para mim é muito pouco. O Supremo não tem que legislar. O Supremo apenas reconheceu porque o Legislativo tem dificuldade em acreditar que as pessoas podem se amar sendo do mesmo sexo. Então, os direitos humanos, eles estão, para mim, no mesmo patamar que a utopia, mas não é aquela utopia inalcançável. É aquele instrumento que faz com que a gente continue acreditando que há 388 anos pessoas negras foram escravizadas pela simples falta de sua cor. E hoje essas pessoas, por mais que elas sejam libertas, elas ainda seguem sofrendo racismo, elas ainda seguem sofrendo a discriminação do Estado. Então nós não podemos acreditar que os direitos humanos não servem para nada. Servem. Os direitos humanos servem para... As mulheres, quando elas conquistaram os votos, é uma conquista de direitos humanos. Os negros, quando conquistaram as liberdades, é uma conquista de direitos humanos. Os LGBTQIA+, quando conquistam direitos, é uma conquista de direitos humanos. Então, para o meu irmão, eu sempre digo, eu acredito realmente que nós precisamos seguir caminhando e acreditando na luta dos direitos humanos. E aí, assim, qual que é a pergunta? Primeiro, posso não gostar de direitos humanos? Você pode não gostar da água, você pode não gostar do ar. Se você me responder que você pode viver sem ar, eu vou falar, então beleza, você pode não gostar de direitos humanos, né? Mas o que são direitos humanos? Eu estou aqui na recepção do hospital, tem uma senhora aqui até rindo do que eu estou falando. Sou doido não, estou dando uma palestra aqui. Não, a verdade é essa. Ela tá acreditando no que a gente... Ela é do nosso time, dos direitos humanos, vamos lá. Mas então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, nós temos pessoas dos movimentos sociais, pessoas do nível médio, fundamental, de vários, o que são direitos humanos, né? E aí a gente pode caminhar no dia a dia dos direitos humanos. Lá em 1992, nós temos o Carandiru, né? O Carandiru é uma prisão, né, em São Paulo, onde em 1992 teve um massacre do Carandiru, onde 111 detentos morreram. Né? E nesse momento, os direitos humanos, eles afloram mais. Né? E há uma tentativa pensada, seja da imprensa, seja da sociedade, de falar, olha lá, os direitos humanos estão defendendo só os presos. Né? Mas nós vamos entender o porquê. Né? Em 1997, nós temos a prisão do índio... Nós temos queimaram um índio, né, em Brasília, o índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, e quem queimou esse índio falou, não, mas eu não sabia que era índio, né? Como se isso importasse, era um ser humano. Então, quando se tem crises de direitos humanos, há uma necessidade dos ativistas, das pessoas que acreditam em direitos humanos, em agir com maior intensidade. Mas há uma deturpação. E qual que é essa deturpação? É a tentativa de vincular como se direitos humanos fossem apenas direitos de seres humanos detentos. Como direitos humanos fossem direitos apenas dos povos indígenas. Né? Nós temos outros casos,
A irmã Dorothy Stang, em 2005, ela foi assassinada. Ela era uma ativista de direitos humanos que defendia os povos indígenas do Pará. Quem a exterminou pediu para que ela fizesse uma oração e depois deu tiro na irmã Dorothy Stang em 2005. Em 2006, nós temos o famoso caso da Maria da Penha. O caso Maria da Penha, o marido dela tentou eletrocutá-la, tentou matá-la, e aí ela estava dormindo, ele dá um tiro. E a Maria da Penha, ela fica, então, deficiente em função de uma violência doméstica. O caso da Maria da Penha, ele estava para prescrever no judiciário brasileiro. Aquele tema de que em briga de marido e mulher ninguém coloca colher, nem o judiciário brasileiro. Aí, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Maria da Penha vai até a corte, faz uma denúncia, e a corte diz que o Brasil é um país que violenta, e ele é permissivo à violência doméstica. E aí o seguinte, nós temos várias situações aqui, olha, nós temos um caso nos presídios, um caso de povos indígenas, um caso de um ativista de direitos humanos e um caso de uma mulher. E por que há uma tentativa da sociedade ou da imprensa de vincular? Direitos humanos é a máxima defesa só das mulheres ou dos indígenas? Porque, na verdade, esses sujeitos que eu apresentei aqui para vocês, já há um preconceito contra essas pessoas. Né? Há um preconceito contra presos, há um preconceito contra indígena, contra mulheres, contra negros, e aí, pensadamente, tenta vincular direitos humanos como se fosse direito exclusivo destas categorias e desses sujeitos. Não quer dizer que não seja. Os direitos humanos, eles estão para as mulheres, eles estão para os indígenas, eles estão para os deficientes, eles estão... Sim. Mas por que com maior intensidade? Porque os direitos humanos é a garantia máxima de que nenhum ser humano, independente da sua nacionalidade, da sua origem, do seu sexo, vai ter nenhum tipo de discriminação. Então, quando a gente lê na Constituição, todos são iguais perante a lei, na verdade a gente tem que ler, todos deveriam ser iguais. Né? Porque existem pessoas que estão em níveis de desigualdades. Quem são essas pessoas? As mulheres, os indígenas, os detentos. E o que os direitos humanos acabam fazendo? Trazendo essas pessoas que estão em níveis de desigualdade para níveis de igualdade. Mas, pensadamente, tenta falar, tá vendo? Direitos humanos são direitos dos presos. Direitos humanos protege apenas aqueles que cometem crime. Veja só, nenhum ativista de direitos humanos defende que uma pessoa que cometa crime seja absolvida. Não é isso. Na verdade, hoje, a Constituição brasileira, ela permite que a restrição seja da liberdade. Então, tudo que passa da restrição da liberdade é uma violação de direitos humanos. Uma pessoa que cometeu crime, ela deve responder com a restrição da liberdade, dentro do devido processo legal, com direitos e garantias fundamentais. Não existe pena de morte. Então, bandido bom é bandido morto. Se você encontrar alguma possibilidade de bandido bom é bandido morto na legislação brasileira, vocês me tragam, porque eu rasgo meu diploma. Não existe. A legislação brasileira, ela diz que não pode ter integridade moral, integridade física do detento, ela precisa ser resguardada. O que o Estado faz é restringir a liberdade apenas. Então, veja vocês, tudo isso que a gente vem passando, esse discurso de ódio aos direitos humanos, na verdade, é um discurso de ódio a algumas categorias. Essas pessoas não gostam de categorias e tentam vincular os direitos humanos como se fosse proteção apenas dessas categorias. Eu sempre dou aula, não sei se a gente tem alguém da segurança pública aqui, eu sempre dou aula para policiais. E quando eu chego na parte de direitos humanos, há sempre uma resistência de uma parte dos policiais. Eu digo para eles o seguinte: os direitos humanos estão para os detentos, assim como estão para os policiais. Se hoje o Brasil é o país que mais mata com arma do Estado, é o país que mais morre policiais com armas vindas em direção contrária. Então, enquanto a gente pegar os direitos humanos e jogar direitos humanos é só de uma categoria, a gente está, na verdade, dificultando a proteção dos policiais. Então, esse discurso de uma parcela da segurança pública que direitos humanos só defende bandido, na verdade,
é uma tentativa cruel de colocar os agentes da segurança pública contra eles mesmos. Porque enquanto nós tivermos um país que mais mata, enquanto a gente tiver um país que mais mata, nós vamos ter um país que mais morre policiais também. Veja vocês. E aí a gente vai caminhando para tentar entender e responder o nosso questionamento. Posso não gostar de direitos humanos, professor? Olha essa pesquisa de 2018. 2 em cada 3 brasileiros acham que direitos humanos defendem mais o bandido. Mas por que 2 em cada 3 brasileiros acham que direitos humanos defendem mais os bandidos? Essas pessoas não estão erradas. Na verdade, o sistema de segurança pública hoje é falido, é fracassado. Eu moro em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, uma penitenciária que era para ter no máximo 900 detentos, hoje tem beirando quase 3 mil. Então, por que os direitos humanos vão estar com maior intensidade nas aldeias indígenas, com maior intensidade nas penitenciárias, com maior intensidade para as mulheres? Porque são sujeitos mais violentados. Os direitos humanos estão para todos, com maior intensidade para aqueles que estão com suas vidas indignificadas. Brasileiros acreditam que bandidos são mais defendidos que as vítimas. Veja vocês, levantamento mostra que a maioria aprova os direitos humanos, mas ao mesmo tempo não se considera incluída por quem os defende. E aí, por que a gente chega nessa ebulição dos direitos humanos, nesse momento tão crítico, né, em que um presidente, um ex-presidente era contrário a direitos humanos, em que os seus apoiadores criticam quem defende direitos humanos, onde ativistas de direitos humanos são perseguidos pelo sistema de justiça ou pela sociedade. Na verdade, um ativista de direitos humanos, ou a defesa dos direitos humanos, nada mais é que a defesa da Constituição Federal. Nós não podemos esquecer que o artigo 1º da Constituição Federal ele diz que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. No artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais, a propagação dos direitos humanos. Então, essa narrativa que vem se construindo, ela é muito prejudicial para os direitos humanos e nós, enquanto operadores do direito, enquanto sociedade, nós precisamos começar a discuti-lo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o erro, né, dessas imagens? Vejo ali, me parece, um agente de segurança, direitos humanos com um porrete, né? Ou seja, vamos bater, vamos massacrar as pessoas. E depois, você é defensor dos direitos humanos para criminoso? Participe do projeto, leve um bandido para sua casa. Né? Então, qual que é o erro dessas imagens? O erro que esse policial, esse agente da segurança, ele, enquanto ele propagar contra os direitos humanos, ele vai estar propagando contra ele. Porque aquilo é o que mais mata, mas é o que mais morre policial. A outra imagem, ninguém tem, não é porque eu sou defensor dos direitos humanos e defendo que as pessoas que cometam um crime respondam com a restrição da liberdade, mas com a máxima de direitos, não é por isso que eu vou adotar ninguém. Não vou levar ninguém para minha casa. Políticas públicas é uma responsabilidade do Estado. Quando a gente pega o artigo 3º da Constituição Federal, lá fala erradicar a pobreza, não discriminar, construir a igualdade. Quem tem que fazer isso é o Estado. Eu, quando defendo direitos humanos, eu só estou defendendo aquilo que o Estado colocou no seu texto constitucional, aquilo que o Estado fez de tratados internacionais. Então, essas duas imagens, elas são problemáticas porque enquanto a gente seguir com essa dicotomia, com essa polarização, direitos humanos é só de uma categoria, a outra categoria que está criticando os direitos humanos, pode ter certeza, ela está tendo seus direitos humanos também limitados. Porque hoje, esse policial, ele está querendo pegar esse cacetete e dar em quem comete crime. Amanhã, quando ele cometer o crime, ele vai querer as garantias fundamentais dele? Ele vai querer o devido processo legal? Eu vejo uma extrema-direita falando, bandido bom é bandido morto. Aí, quando eles vão responder processo, aí eles querem o devido processo legal. Aí eles querem o habeas corpus. Habeas corpus, gente, é direitos humanos. Devido processo legal é direitos humanos. Então, enquanto a gente tiver na sociedade brasileira uma categoria que é contra direitos humanos, essa categoria ela vai estar restringindo os direitos humanos dos outros e dela. Bom? Aqui
Eu fiz questão de cortar a cara desse ser humano, mas é o ex-presidente do Brasil em que ele posta esta imagem. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Quando a gente tem um presidente da República que se coloca contrário ao que determina a Constituição Federal, a gente tem um problema. Porque o presidente da República, gente, ele não está acima da Constituição Federal. E aí pode ser Fernando Henrique, Collor, Itamar, Lula, Dilma, Bolsonaro e quem for. A Constituição está acima do presidente da República. E a Constituição Federal diz que o fundamento da República Federativa é a dignidade e o princípio que rege as relações internacionais são os direitos humanos. Então, quando um presidente da República, direitos humanos é esterco da vagabundagem, a gente está em crise, né? E por que nós estamos, então, tô fazendo uma pergunta elementar. Para mim, eu acho essa palestra, essa fala que eu faço, patética. Era a mesma coisa de eu chegar numa sala de aula e falar, posso não gostar da água? Gente, que ser humano vive sem água? Nenhum, né? Aqui. Qual que é o erro? O pessoal dos direitos humanos podia se preocupar mais com a vítima e não só com o criminoso. Veja só, o Estado brasileiro, ele é o responsável pela manutenção dos direitos humanos. Como é que eu garanto os direitos humanos? Eu garanto direitos humanos com políticas públicas, né? Então, o Estado brasileiro, ele tem que estar preocupado com os cidadãos em geral e ele tem que estar preocupado com as vítimas também que sofreram lesões e daí por diante. Então, os direitos humanos, ele não está preocupado só com as pessoas que cometem crime. Eles estão preocupados para todos os seres humanos. Maravilha. Então, veja só. Vamos entender aqui, fazer uma revisão. Primeira coisa que nós falamos, nós começamos, posso não gostar de direitos humanos. Para eu responder essa pergunta, posso não gostar de direitos humanos, eu preciso compreender, né, o que são os direitos humanos. Eu mostrei para vocês que é uma tentativa pensada da imprensa e de uma parcela da sociedade de grudar direitos humanos a um grupo de seres humanos que já sofrem preconceitos e discriminações para falar que os direitos humanos só protegem aquele grupo. Mas que, na verdade, quando esses sujeitos acabam falando isso, eles retiram direitos destes sujeitos que eles criticam e deles mesmos. Tá? Hoje, o Brasil há uma crise, porque há uma parcela da sociedade, uma parcela expressiva, que nega o que são direitos humanos. Mas vamos tentar entender, então, o que são os direitos humanos. Os direitos humanos, e aí há uma crítica, e aí crítica positiva aos direitos humanos. Os direitos humanos é uma filosofia que nasce a partir de uma guerra, né? Então, quem faz a guerra, a Europa faz a guerra, né? E resolve, então, percebeu que esse modo de vida não era bom. E aí, a partir de homens europeus e de ideias vindas da Europa, se constrói uma perspectiva de direitos humanos. Então, boa parte dos autores, boa parte dos teóricos são homens europeus. Isso vem mudando ao longo do tempo. Hoje nós temos uma teoria crítica dos direitos humanos, mas quando a gente vai dar essa noção básica de direitos humanos, a gente vai pegar os precursores dos direitos humanos, né? E dentre um dos precursores dos direitos humanos está o Norberto Bobbio, que é um italiano, que tem um livro chamado A Era dos Direitos, que é muito conhecido. E quando ele vai conceituar direitos humanos, ele diz o seguinte: direitos humanos são direitos históricos, ou seja, vou pegar minha canetinha aqui, ó. Direitos humanos são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Nascem quando podem ou devem nascer. Professor, eu não entendi nada. Vamos com calma. Primeira coisa que o Norberto Bobbio lhe diz, que os direitos humanos eles são direitos históricos. O que são direitos históricos? São direitos que nascem em construção histórica com a sociedade. A sociedade, ela experimentou a escravidão, e aí ela percebeu que a escravidão não era boa. A sociedade, ela nasce a partir de uma estrutura machista. As mulheres percebem que estar nesse local de subordinação aos homens não é positivo.
Então, quando eu falo que os direitos humanos são direitos históricos, nós estamos falando que os direitos humanos são construtos que se dão a partir da história da humanidade. E aí, se esses direitos humanos se constroem a partir da história da humanidade, eu já tenho uma afirmação para vocês. Ninguém dá direito humano para ninguém. As mulheres não ganharam direitos humanos, os negros não ganharam direitos humanos, a comunidade LGBTQIA+, não ganhou direitos humanos. Eles construíram ao longo da história. Então, aquela ideia de direitos humanos como um direito da dádiva de Deus, que Deus dá, ou que uma espiritualidade maior, olha a vida, olha a natureza, isso não cola. Porque os escravos, eles nasciam, mas eram escravos. Eles não tinham liberdade, então ninguém deu direito humano. Então, essa ideia de um direito humano dado, ela é uma crítica do Norberto Bobbio. Ele diz, os direitos humanos são direitos históricos, que eles vão nascer em certas circunstâncias. Quais circunstâncias? São lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. Então, são direitos históricos que se dão através de lutas por novas liberdades contra velhos e oligárquicos poderes. E quem é o principal violador de direitos humanos? Os estados. É impressionante. O Estado é o grande responsável pelos direitos humanos, mas ele é o grande violador de direitos humanos. Tá? E os direitos humanos, segundo o Norberto Bobbio, eles não vão nascer todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Então, no ano de 2099, nós teremos novos direitos humanos. No século XV, no século XVII, era impensável você falar em direitos humanos das mulheres. Era impensável falar em direitos humanos dos idosos, do meio ambiente. Mas em pleno século XXI, a gente já fala em direitos humanos coletivos, direitos humanos individuais. Então, vejam vocês. O que Norberto Bobbio vai conceituar? Direitos humanos são direitos históricos que nascem em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos e oligárquicos poderes. E os direitos humanos, eles não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Eles nascem quando podem ou devem nascer. Então, os direitos humanos não morrem. Na verdade, os direitos humanos são eternos. Os direitos humanos conquistados pelos sujeitos escravizados em 1888, quando eles conquistaram, não foi a princesa Isabel que deu liberdade de ninguém, eles se somam à luta dos negros de hoje. E vão se somar à luta dos negros de amanhã. Então, essa perspectiva de que os direitos humanos são dinâmicos, são históricos, são lutas por novas liberdades, é uma máxima que vocês precisam compreender. Outro autor, né, europeu, Joaquim Herrera Flores, ele tem um livro fantástico, para mim um dos melhores livros de teoria dos direitos humanos, né, que é a reinvenção dos direitos humanos. Então ele faz uma crítica muito positiva a essa estrutura eurocêntrica. Apesar dele ser europeu, ele critica, né, o sistema ONU, que é excelente, mas precisa ter críticas, porque críticas são positivas, para que as coisas melhorem, para que o sistema ONU olhe a Europa, olhe a América assim como olha a Europa, para que o sistema ONU olhe que a África, apesar de ser um continente pobre, é um continente que constrói direitos humanos. E aí o Joaquim Herrera Flores vai construindo esse conceito de direitos humanos a partir de uma teoria crítica. E ele diz o seguinte: direitos humanos são dinâmicas e lutas históricas resultantes de resistências contra a violência que as diferentes manifestações do poder exercem contra os indivíduos e os coletivos. Então veja só, o Joaquim Herrera Flores segue muito o conceito de Norberto Bobbio. Ele fala, olha, direitos humanos são dinâmicas de lutas históricas, ou seja, muitas vezes aquelas pessoas que vocês criticam, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, dos professores que fazem greve, são sujeitos que estão construindo direitos humanos. Se direitos humanos não são dados, quem constrói direitos humanos? As pessoas que enfrentam o Estado. As pessoas que lembram o Estado, que foi ele que prometeu educação de qualidade, mas não quer pagar o piso dos profissionais da educação.
Foi o Estado que falou que a saúde é um direito universal. Vai no SUS, SUS ser sucateado, teto de gastos no SUS. Então, quando Joaquim Herrera Flores fala, olha, direitos humanos são dinâmicas e lutas históricas, ele está falando, são pessoas que muitas vezes são criminalizadas por lutar por um pedaço de terra, por lutar pela demarcação da terra, por lutar para amar quem quiser e não dar satisfação a ninguém. Então, dinâmicas e lutas históricas são sujeitos que estão se movimentando, que estão questionando o Estado, né? E essas lutas, elas se dão em resistência contra a violência de diferentes manifestações do poder. Em boa parte é o Estado, mas pode ser a iniciativa privada, quando tem trabalho análogo à escravidão, quando não respeita as questões étnicas e daí por diante. Tá? Eu gosto muito do conceito do Fábio Conder Comparato, né? O Fábio é um brasileiro, então a gente traz aqui para a América. Começamos com o conceito de Norberto Bobbio, depois passamos por Joaquim Herrera Flores e chegamos no Fábio Conder Comparato. E por que eu gosto desse conceito? Vocês verão, porque é quase uma poesia. Direitos humanos é a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito como únicos entes no mundo, capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. Sendo assim, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Olha só, eu gosto desse conceito porque o Fábio Conder Comparato, ele fala que direitos humanos, ele não homogeneiza as pessoas. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas... Teve um juiz, uma vez, logo que saiu a Lei Maria da Penha, ele é de Itaporã, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele falou, bom, se tem a Lei Maria da Penha, tem que ter a Lei João da Penha. Aí o Supremo falou para ele, não, para de ser babaca, para. Quantos homens você conhece que é espancado por mulheres? A cada 3 minutos uma mulher é espancada. Então não faz sentido você ter uma Lei João da Penha, né? E o Fábio Conder Comparato, ele me falou, olha, as pessoas, elas são diferentes. Olha só, direitos humanos é a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito. Eu sou diferente de uma pessoa negra. Nós somos seres humanos com o mesmo valor, as mesmas capacidades, desde que tenhamos as mesmas oportunidades. Mas eu sou um homem branco e existe um homem negro. E é essa diferença que a gente não pode homogeneizar. Porque senão, homogeneizando, eu sou um homem, existe uma mulher trans, existe uma mulher cis, existe uma mulher negra, uma mulher branca. Essas diferenças, elas existem. E tentar minimizar é estrangular a diversidade que é a sociedade. Um indígena é diferente de um não indígena. Mas o que o Fábio Conder Comparato? Ele diz, olha, os direitos humanos é a revelação que todos os seres humanos, apesar das diferenças biológicas e culturais, então o indígena não é inferior porque vive na mata. Uma mulher trans não é inferior porque é trans. Um negro, uma lésbica, não é inferior por isso. Eles possuem iguais respeitos, tá? E aí, por que eles possuem iguais respeitos? Porque são únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza que é viver em sociedade. Sendo assim, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social ou grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. Né? Então o Fábio, para mim, ele consegue trazer essa pluralidade, né? Direitos humanos é que todo mundo é igual. Sim, todo mundo deve ser tratado igual, mas a gente é diferente. Né? Possuímos diferença. Uma pessoa que mora no Paraguai, ela possui uma cultura diferente de uma pessoa que mora no Brasil, ou de uma pessoa que mora em África, na Índia. E essa diversidade não pode servir para falar você é inferior a mim porque você vive na mata, porque você não fala o português. Bom? E aí, por fim, também um autor brasileiro, Augusto Cansado Trindade, ele diz,
Os direitos humanos regem as relações entre desiguais, posicionando-se em favor aos mais necessitados de proteção. Veja vocês. Então, quem quer criticar os direitos humanos pega uma máxima dos direitos humanos, na verdade. Os direitos humanos estão para todos, mas com maior intensidade para aqueles que possuem níveis de desigualdade. Tá? Porque os direitos humanos é a proteção dos mais fracos e vulneráveis. Se você não tem seu direito humano violentado, você está num nível de proteção máxima. Tá. Então, estamos caminhando aí para o debate, né? Se os direitos humanos são históricos, existe um precedente histórico dos direitos humanos. E aqui também uma crítica. Quando a gente pega os livros, você vai achar poucas referências de precedentes históricos na América, poucos precedentes históricos dos direitos humanos na África. Por quê? Porque a Europa e a América do Norte transformaram-se no pai e mãe dos direitos humanos. E aí todos os demais continentes são pobres, e outra crítica, né? São condenados, muitas vezes, não que não tenha que ser, mas Europa, os Estados Unidos pode condenar alguém? Os Estados Unidos é um dos países que mais afeta a questão ambiental no mundo e não quer assinar o Tratado de Quioto, de proteção ao meio ambiente, né, do clima. Então, os precedentes históricos também são precedentes muito europeizados, muito norte-cêntricos, e isso é uma crítica, mas a gente não desvaloriza a importância, tá? E aqui nós podemos fazer um apanhado histórico desde os documentos religiosos, né? Código de Hammurabi, a legislação mosaica, a lei das 12 tábuas, o Código de Manu, o Alcorão. Professor, esses documentos detinham direitos humanos? Particularmente, eu não gosto de dizer que detinham. Porque qual que é a diferença dos direitos humanos? Os direitos humanos, eles estão para todos os seres humanos, independente se pertencem a uma religião ou não. Se é de nacionalidade peruana ou argentina. Então, quando a gente vincula direitos humanos à Bíblia, ao Código de Hammurabi, a gente está esquecendo que, para ser detentor daquilo que esses documentos religiosos, você precisa ser dessa fé. E os direitos humanos estão acima. Né? Não quer dizer que esses documentos religiosos não pincelam proteções de direitos humanos. Sim. Quando a gente pega o Código de Hammurabi, por exemplo, ele fala em proteção do meio ambiente, que direito humano ao meio ambiente é ecologicamente equilibrado. Mas, particularmente, eu gosto de vincular direitos humanos a documentos religiosos. Aqui existem inúmeros documentos que foram construindo a proteção dos direitos humanos. Este documento aqui, por exemplo, a Magna Carta da Inglaterra, em 1215, o que acontece? O rei e a Igreja Católica, eles se unem e passam a cobrar muito imposto da burguesia. E a burguesia, ela fala assim, não, o rei não pode estar acima de tudo, ele faz o que ele quer, ele cobra, ele legisla, ele governa. E aí construíram a Magna Carta na Inglaterra, em 1215, que tem como máxima limitar o poder do Estado. E aí a gente vai vendo que a construção de direitos humanos se dá a partir de uma limitação do poder do Estado, porque o Estado é o principal violador dos direitos humanos. E aí da Magna Carta a gente vai para a Bill of Rights, ou seja, documento de direitos, que é também na Inglaterra, em 1689. Aqui na Bill of Rights a gente já vai falar de due process of law, do devido processo legal, a gente já vai falar da ampla defesa, do júri popular. Veja que um documento vai sustentando outros documentos e nós vamos construindo Declaração de Virgínia, Direitos Humanos, e aí nós vamos a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem, a Constituição Federal da França, a Constituição Mexicana e a Liga das Nações. Quando a gente chega na Liga das Nações, né, a Liga das Nações, em 1919, era uma tentativa de criação da ONU, tá? Mas não deu certo. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, então a gente diz que nós estávamos caminhando, através de documentos jurídicos, para a proteção dos direitos humanos. Da Magna Carta, vamos para a Bill of Rights, Declaração de Virgínia, Constituição Americana, Declaração dos Homens, Constituição Francesa, Constituição Mexicana,
que vai trazer direitos sociais, o Estado é responsável pela educação, o Estado tem que proteger a mulher, o direito do trabalhador. Só que em 1919, há uma tentativa de não permitir a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial acontece. Então nós vimos numa proteção de direitos humanos, essa construção, né, de documentos jurídicos, para uma negação de direitos humanos. E aí, a Segunda Guerra Mundial, vocês podem ver nessas fotos, Hannah Arendt, ela diz que é a coisificação do ser humano, né? Onde nós vimos numa crescente Magna Carta, tem que limitar o poder do Estado, o Estado tem que garantir direitos, o Estado tem que garantir o mínimo existencial. Chegamos na Segunda Guerra Mundial e nós temos o quê? Nós temos uma total violação de direitos humanos. Nós estamos falando em torno de 9 milhões de seres humanos foram descaracterizados como seres humanos. Ou seja, nós retrocedemos, né? Nós fomos para uma negativa de direitos humanos. Porque direitos humanos é a máxima de que cada ser humano que vocês estão vendo aqui possuem direitos. E a sociedade alemã e Hitler, ela definiu quem tinha e quem não tinha. Então, para você ter direitos, você precisa ser do partido de Hitler, você precisa ter raça ariana, você cria elementos que os direitos humanos dizem. Não, qual é o único elemento para se ter direitos humanos? Ser humano. Então, essa situação aqui de campo de extermínio é a máxima negação dos direitos humanos. O que acontece? Em 1945, nós tentamos construir, nós não, né? A Sociedade Internacional tentou construir a Liga das Nações Unidas em 1919, não deu certo, tem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mostra para a humanidade que é preciso estabelecer padrões, uma gramática de proteção da vida, né? E aí, em 1945, nós temos a construção da ONU. E a ONU se dá a partir da Carta das Nações Unidas. Este documento, ele tem como máximo facilitar uma cooperação entre os países, garantir o desenvolvimento econômico, um progresso social, os direitos humanos e a realização da paz mundial. Então, veja vocês que em 1945 a gente tem a construção da ONU como máxima, uma instituição internacional que vai reconhecer que todo ser humano, independente da sua nacionalidade, ele tem direitos humanos. Por isso que quando um migrante ou um refugiado chega em Três Lagoas, em Corumbá, em Dourados, ele possui direitos de ir ao SUS, de ter uma vaga de creche. Agora já tá. Obrigadão, tá? Então, migrantes e refugiados, eu sempre vejo as pessoas falar, mas o cara vem lá da Bolívia, não tem nem saúde no Brasil, vai dar saúde para boliviano. É que, na verdade, o Brasil faz parte da ONU. E dentro da Carta das Nações Unidas, o Brasil falou, eu sou responsável em garantir direitos humanos, em realizar a paz mundial. Só que em 1945, esse documento ele não tinha a gramática dos direitos humanos. Criou-se a ONU. Mas qual que é o objetivo da ONU? E aí, em 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí, quando vocês pegam esse título, gente já falei demais? Vocês estão cansados de mim? Deixa eu ver quanto eu falei. Não, tá bom. Quando eu pego esse título da DUDH, veja vocês. Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um documento que declara universalmente que todo ser humano possui direitos. É simples. Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a declaração máxima de que todo ser humano possui direitos a partir de 1948. Tá? Dentro da DUDH, nós temos 30 direitos humanos básicos. Ou seja, eu não quero saber se a pessoa ela é do Haiti, se ela é da Colômbia, se ela é da Venezuela ou se ela é brasileira. Eu sei que ela é ser humano? Sim. Ela, em sendo ser humano, os estados precisam garantir esses 30 direitos humanos básicos. E eu estou falando, todos nós temos o direito de nascer livres e iguais, de não ser discriminado,
o direito à vida, que ninguém vai sofrer escravatura, tortura, tá? Você tem o direito de ir e vir, o direito a uma detenção justa, direito a julgamento, a ser inocente até que se prove o contrário, o direito à privacidade, a liberdade para se mover, o direito de asilo, o direito à nacionalidade, casamento e o direito de família. São 30 direitos humanos. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai seguir como uma gramática, que vai nortear todos os demais tratados internacionais de direitos humanos e todas as constituições. Então, a DUDH, ela serve como um espelho radiativo. Ela possui um norte e os estados vão bebendo da sua fonte. Se você pegar os 30 direitos humanos postos na DUDH, a Constituição brasileira, ela absorveu. Veja só, o direito de autor está lá, tá? O mundo justo e livre está lá. As responsabilidades está lá. O direito à diversão, direito ao lazer, direito social, direito ao trabalho, segurança social, direito à democracia. Democracia é uma cláusula pétrea na Constituição Federal, tá? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, qual que é a importância aí, voltando ao meu irmão, né? Por que eu acredito? Porque lá em 1948 pessoas acreditaram. Qual que é o efeito daquilo? O efeito daquilo é que as constituições foram absorvendo. Mas não está bom ainda, gente. A Constituição de 1988, ela é uma Constituição questionada pela sociedade, parcela da sociedade brasileira, que invade o Supremo Tribunal Federal, que quebra o Congresso Nacional. Né? Então, nós temos um desafio grande, continuar esse processo de luta. Quais são as características dos direitos humanos? Daí, né? Os direitos humanos, eles são imprescritíveis, ou seja, eles não vencem no tempo. Os direitos humanos são inalienáveis. Ninguém pode vender direitos humanos. Eu quero vender meu coração para minha mãe. Eu quero vender meu coração porque eu deixo minha família rica se eu vender meu coração. Não, você não pode vender. Tá? Então, ele não vence no tempo, ele não pode ser trocado, substituído, ele não pode ser renunciado. Eu não quero direitos humanos. Então, aqui já responderia aquela pergunta. Posso não gostar de direitos humanos? Não, irmão, você não pode não gostar de direitos humanos. Porque uma das características dos direitos humanos é que ele é irrenunciável. Você pode até falar, eu não gosto de direitos humanos, mas os direitos humanos gostam de vocês. Os direitos humanos gostam. Tá? Então, quando o Bolsonaro faz aquela fala, né, que direitos humanos é esterco da vagabundagem, na verdade ele está tentando renunciar a direitos humanos, mas nós estamos nem aí para ele, porque inclusive nós vamos defender no dia que ele precisar de direitos humanos, que ele também, apesar de todas as atrocidades que eu acho que ele fez, e respeito quem não concorda comigo, tá tudo bem, não concordar na democracia é um direito, que ele tenha seus direitos garantidos. Né? Quando o Temer foi preso, eu sou muito contrário ao Temer, mas o Temer para mim foi preso de maneira ilegal. E não é porque ele é meu, que eu não gosto dele, que eu não vou falar. Eu acho que ele teve uma prisão ilegal e, portanto, eu acho que não deveria ter sido preso, daquela maneira como foi. Bom? Então, os direitos humanos são imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis. Inviolabilidade é uma característica. O que é essa característica da inviolabilidade? Nenhum Estado pode recusar a respeitar direitos humanos. Mas o Brasil descumpre direitos humanos. Sim, ele descumpre uma característica, que é a inviolabilidade. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o Código Civil, ele permitia a prisão do depositário infiel. O que é o depositário infiel? Entrega esse copinho aqui para ele, fala, guarda para mim, ele guarda e vende o copinho. O Código Civil permitia a prisão do depositário infiel. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E o pacto diz que a única prisão permitida é de alimentos. Né? Então, nós tivemos que proibir a prisão do depositário infiel. Hoje, no Brasil, só é permitida a prisão daquele que não paga alimentos. Tá? Então, outra característica é a inviolabilidade. Nenhuma legislação, nenhum Estado pode se colocar acima dos direitos humanos. Os direitos humanos são históricos, nascem na história, já falei, são universais. Um depende do outro. Né? Tem como ter meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade de vida? Se a pessoa não tem meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela não tem sadia qualidade de vida. Pode ter educação de qualidade sem tratamento de esgoto? As pessoas moram no esgoto, no lixo, e como é que elas vão ter um bom aproveitamento na escola?
pode ter uma educação de qualidade sem o direito à alimentação? Como é que crianças com fome vão ter uma educação de qualidade? Então, um direito humano depende do outro. São indivisíveis, um complementa o outro. Tananã, 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 tananã. Tá, já está acabando mesmo. Professor, qual que é a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais? Vamos lá. Direitos humanos é a proteção internacional do ser humano. Então, para os direitos humanos, eu não precisa nem me entregar um documento. Olhei, é ser humano, tem direito. Então, direitos humanos é a proteção internacional do ser humano, enquanto direitos fundamentais é a proteção nacionalizada que foi constitucionalizada. Então, todos aqueles direitos que você vê na Constituição Federal, eles são direitos humanos na perspectiva internacional, mas são direitos fundamentais na perspectiva nacional. Né? Então, eu posso afirmar que todo direito fundamental, né, é um direito humano, mas nem todo direito humano é um direito fundamental. E por que nem todo direito humano é um direito fundamental? Porque às vezes demora para um direito humano entrar na Constituição Federal. Por exemplo, o direito ao transporte e o direito à alimentação, eles entram recentemente na Constituição Federal. Mas o direito ao transporte e o direito à alimentação já era um direito humano há muito tempo. Então, por exemplo, só para que vocês consigam compreender. O direito humano, ele é igual para o paraguaio, para o boliviano ou para o brasileiro. O direito fundamental, ele é diferente. Por quê? O direito fundamental que a Constituição paraguaia colocou é um, o direito fundamental que a Constituição brasileira colocou é outro. Me entende? Então, enquanto os direitos humanos não querem nenhum documento, só quer falar, você é ser humano? Então entra na fila dos direitos humanos. O direito fundamental, ele é um rol de direitos postos na Constituição Federal de cada país. Tá? Eu não preciso falar. E aí a gente vê os direitos humanos postos na Constituição Federal, né? Quando a gente pega o artigo 1º da Constituição, ele vai falar, olha, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos? Ele vai falar a dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana. O artigo 4º, prevalência dos direitos humanos. Parágrafo 5. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui outros decorrentes dos regimes e dos princípios deles adotados, tratados internacionais que a República seja parte. Ou seja, os direitos humanos que foram transformados em direitos fundamentais na Constituição de 1988 não excluem os demais que possam vir. Tá? Eu não vou explicar isso aqui. Qual a situação dos direitos humanos no Brasil, professor? A situação dos direitos humanos no Brasil, segundo esse relatório, é crítica. Nós temos um racismo estrutural e institucional vigente, um racismo contra quilombolas, indígenas, camponeses e trabalhadores rurais, tá? Uma exclusão social que faz com que tenhamos uma desigualdade gritante, um crescimento da violência contra os defensores de direitos humanos, uma violência, né, que se dá também por um crime organizado que o Estado brasileiro não dá conta de organizar, de romper. Toda essa desigualdade social gera um impacto negativo da segurança dos cidadãos. Nós temos uma ineficácia dos órgãos judiciais, ou seja, um sistema de justiça muito inerte ainda, seja para a violência de gênero, a violência racial, as questões ambientais, os povos, das águas, dos campos e das florestas, tá? Políticas públicas ainda muito fracas, tá? Aumento das ameaças contra a vida de jornalistas, aumento de violência contra as pessoas de orientação sexual, identidade, expressão de gênero e diversidade. Tá? E aí, agora a gente vai para o nosso bate-papo, depois de uma noção assim, dos direitos humanos, qual o seu conceito, as suas características, por que ele está em crise, e como ele está no Brasil, né? Então, eu posso não gostar dos direitos humanos? Não, você não pode e não tenho nenhum problema em dizer, mas eu quero falar que não, que eu posso. Fala, você está errado. Por quê? Porque se você é ser humano, até para você falar que não gosta de direitos humanos, você precisa dele. Porque você só pode discordar num regime democrático. Nos regimes autoritários, discordar do regime é você ir preso. Então,
quando você diz eu não gosto de direitos humanos, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está reafirmando a importância dos direitos humanos. Você só pode falar que não gosta ou que direitos humanos é o esterco da vagabundagem quando você tem um Estado democrático, que vai te garantir falar ainda que a liberdade de expressão não seja absoluta. Então, racismo não é liberdade, é crime. Homofobia não é liberdade, é crime. Machismo não é liberdade, é crime. Tá? E nós temos instrumentos para reprimir tais práticas. Eu deixo aqui meu Instagram, eu posto bastante coisa de direitos humanos, de povos indígenas, das matérias que a gente produz. Então, meu Instagram é Thiago R. Botelho, e o meu e-mail, trbotelho@hotmail.com, para quem quiser me chamar para churrasco, casamento e banca de TCC, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Obrigado, desculpa meu falatório aí. Obrigada por ter vindo, professor. Suas palavras são bem esclarecedoras. Tem algumas perguntas no chat e aí eu vou repassar, pode ser? Pode, deixa eu só sair do... A Maria Eduarda Figueira perguntou: como os senhores argumentariam com um leigo que defende a ideia de que é injusto defender os direitos humanos daqueles que ferem os direitos humanos alheios? Então, mas na verdade, aí, o que você tem que falar é os direitos humanos, ele não defende que essas pessoas cometam crimes. Os direitos humanos, eles defendem que essas pessoas, um pedófilo que cometeu um crime, ele não vai ser absolvido em defesa dos direitos humanos. Um pedófilo que cometeu crime, ele vai ser preso, ele vai ser, primeiro, ele vai ter o processo, e nesse processo, um devido processo legal, ele vai ter o direito a se defender, o Ministério Público vai estar acusando, a sua defesa estará o defendendo, o juiz vai analisar os fatos, vai julgar e falar, não, você é um pedófilo, você vai preso, a sua pena é de 22 anos. A partir disso, o que os direitos humanos fazem é nada mais que o que o Estado diz, a restrição da liberdade. Então, esse pedófilo ele não pode sofrer fome, não pode estar numa cela em que deveria ter 30 pessoas, mas tem 70. Porque isso violenta para além da liberdade de locomoção dele. Então, a restrição da liberdade é a máxima. Então, para essas pessoas que sempre me atacam, e não são poucas, são muitas que me atacam, eu sempre digo a elas, na verdade, o resto é perversidade. O que vocês estão defendendo, então, bandido bom é bandido morto, mas que bandido? Porque quando é contra eles, aí eles querem, né? Então, vamos supor, o Bolsonaro está sendo processado. Se ele for condenado, ele quer a morte dele? Porque eu não quero. Eu quero que ele tenha o devido processo legal dele, eu quero que ele responda. Se ficar comprovado que ele cometeu crimes e eu acho que ele cometeu, ele vai ser preso. Agora, é por isso que esse discurso ele é sempre para os outros. Bandido bom é bandido morto, mas que seja o negro que mora na favela. Agora, quando chega nos políticos, eu pergunto, mas quem defende isso? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e tentar explicar para essas pessoas que uma parcela da sociedade, gente, ela é vítima. Né? Eu sou evangélico e eu sei como os direitos humanos são tratados muitas vezes no meio evangélico. Muitas vezes o pastor não entende o que são direitos humanos. Na verdade, é muito maluco para mim, porque o maior defensor de direitos humanos para mim é Jesus. E ele dá exemplos na Bíblia, né? Vamos tacar pedra na prostituta? Não, não vamos tacar pedra na prostituta. Né? Os pobres, vamos dar pão para os pobres. Vamos multiplicar a comida para as pessoas. Então, para mim, o maior defensor de direitos humanos, aí eu respeito quem é ateu, eu acho que aqui não é o momento. Mas o que eu estou falando é que muitas pessoas acabam sendo vítimas de um discurso preconceituoso dos direitos humanos. Direitos humanos defende todas as religiões, porque ele sabe que a fé é matéria bonita do ser humano, acreditar naquilo que eu não posso materializar, não posso pegar. Né? Então, uma parcela da sociedade brasileira é vítima, outra parcela é perversidade. Né? Então, a Dona Maria, que é evangélica, e muitas vezes o pastor falou para ela que direitos humanos é direito de bandido, essa Dona Maria ela é uma vítima, que nós vamos ter paciência, e é um ato pedagógico. O Paulo Freire dizia, né, a resistência, a luta pela minoria, ela se dá por uma pedagogia do oprimido. E esse oprimido, ele só vai deixar de ser oprimido quando ele perceber que, na verdade, o discurso contra direitos humanos oprime ele. Não oprime rico. Rico está comendo bem, rico está andando de avião, rico está estudando nas melhores universidades. Se não passa no vestibular da federal, vai estudar na particular. Né? Então, quando a Dona Maria fala que, não, direitos humanos só defende bandido,
ela não está entendendo que ela está falando que direitos humanos, ela está negando o SUS, ela está negando a alimentação, ela está negando Minha Casa Minha Vida, que são políticas de direitos humanos. Então, não é um processo simples e é muito difícil, mas a gente não pode desistir. A Livane Alves perguntou assim, professor, por que a pena de morte é legalizada sendo que fere os direitos humanos? A ONU não possui autoridade para impedir esse tipo de pena? Veja só, o Brasil ele não permite a pena de morte, a gente tem uma exceção, então eu gosto de falar para os meus alunos, nenhum direito absoluto. Então, quando as pessoas falam assim, é meu direito de ir e vir, é a minha liberdade de expressão, calma lá, irmão, calma lá, né? Seu direito de ir e vir não é assim, sua liberdade de expressão, quando fere outro direito, é racismo, é machismo, é homofobia, isso não é liberdade de expressão, né? Então, a pena de morte no Brasil, ela não é permitida desde que nós não estejamos em guerra declarada, né? Não temos guerra, nós não vamos ter, né? Pelo amor de Jesus, todos os deuses, Oxalá, que nunca tivemos uma guerra mais nesse país, né? Mas alguns países adotam, inclusive alguns estados dos Estados Unidos. A ONU, ela não... O Estado é uma personificação jurídica e política, né? Você não prende o Estado. O representante do Estado, ele não é dono do Estado. Então, hoje o Lula é presidente, mas ano passado era o Bolsonaro. A possibilidade de prender, né? A gente tem lá, quando é crime contra a humanidade. Aí você prende o presidente. Mas demais crimes, há sempre a ONU, ela tenta trabalhar com um constrangimento internacional. Então, por exemplo, a ONU é contra a pena de morte. Os Estados Unidos adotam a pena de morte, né? Fica nesse impasse, mas é uma conscientização política, é uma pedagogia lenta, né? Mas assim, na América, por exemplo, boa parte dos países não adota a pena de morte, né? Então é isso, é um processo, a ONU é um processo difícil, alguns presidentes com mais intensidade respeitam os direitos humanos, os tratados internacionais, outros com menos, mas a humanidade eu acredito que vem melhorando, né? Assim, é muito difícil essa minha afirmação, mas se a gente não acreditar também fica difícil militar. E aí, por último, tem uma pergunta, que é porque os direitos humanos muitas vezes é visto como uma pauta da esquerda, que faz as pessoas serem contrárias, não gostarem. Por que você acha que isso aconteceu assim? E a quem interessa, né, isso? Assim, viver para mim é um ato político. Desde da escolha religiosa que eu faço, a alimentação, a forma como eu me relaciono com a vida, para mim é um ato político, né? Então, se eu sou evangélico, é uma escolha política de ser evangélico, né? A pauta dos direitos humanos é uma pauta de defesa, em especial das minorias. Os direitos humanos estão para todos, mas com maior intensidade para aqueles que estão tendo seus direitos violentados. Num país de tamanha desigualdade como o Brasil, que se equipara a Serra Leoa na África, né? Os direitos humanos, eles ganham maior intensidade para as minorias que são marginalizadas. Então, quando eu pego uma extrema-direita contrária à pauta de direitos humanos, na verdade, o que ela é contrária são a luta de classe, ela é contrária às minorias. Então, a extrema-direita é contra a comunidade LGBTQIA+, acabou de provar que também a direita e a extrema-direita é contra os povos indígenas, porque aprovaram, né, na Câmara dos Deputados um marco temporal. Então, você vai vendo que, na verdade, o ódio é contra determinados sujeitos. E aí, por que os direitos humanos... assim, e o mais maluco, quando a gente vai estudar direitos humanos é uma pauta da direita. Né? Quando a gente pega na Magna Carta, em 1215, quem estava lutando ali era a burguesia. A nobreza, ela estava excedendo e a burguesia queria direitos individuais. Então, quando a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal, são direitos individuais, liberais. Você pega o artigo 5º, está lá, a vida, a liberdade e a propriedade privada, gente. A vida e a propriedade privada, no mesmo patamar. Você tem a mesma importância na Constituição de 1988 que uma fazenda, que uma casa. Então, a pauta de direitos humanos, ela é uma pauta liberal, onde
inclusive de ausência de Estado. Então, os direitos de primeira dimensão, que são os direitos negativos, é aquele, né? Você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de escolher seu nome, seus direitos políticos, direito de escolher uma religião, ninguém vai entrar na sua propriedade, na sua casa, balalá, blu. E, na verdade, é o seguinte, Estado, vai para lá, sai daqui. Então, direitos humanos, na máxima, ele é liberal. Mas o que ele acontece quando os direitos humanos chegam na América? Né? A América é um país coletivista. Então, diferente da Europa e da América, que é muito individualista, porque o capitalismo nasce nesses continentes, nesses territórios, né? A América e a África é um país coletivista. A gente não percebe o quanto os povos indígenas eles interferem positivamente no nosso modo de vida. Nós somos sujeitos do samba, nós somos sujeitos das coletividades, nós gostamos de... Você vai na Europa, né? Eu lembro muitas vezes lá estudando, teve um professor que falou assim para mim, eu sei muito bem quando é latino-americano e quando é europeu. Vocês chegam num lugar, vocês estão tomando conta de tudo, vocês estão gritando, vocês estão fazendo isso aqui, vocês gostam, porque isso é a vida coletiva. E o que nós fizemos com os direitos humanos? Nós pautamos os direitos humanos a partir dos movimentos sociais. Então, hoje, assim, eu tenho, né, o Boaventura está aí num momento conturbado da vida dele, mas ele sempre falava uma coisa para mim que eu gosto muito, que é: olha, Tiago, a Europa não tem mais nada para ensinar para o mundo, a América do Norte não tem mais nada para ensinar para o mundo. Se tem pessoas e continentes que podem ensinar, são vocês. Vocês não sabem a importância que tem o MST, vocês não sabem a importância que tem os povos indígenas, vocês não sabem a importância que tem o feminismo da América Latina. Porque é isso, é pautando dentro de um conservadorismo, é a gente fazendo resistência dentro do governo Bolsonaro, é a gente tentando explicar que o marco temporal é o genocídio dos povos indígenas. Você estabelecer a data de promulgação da Constituição como limite de demarcação das terras é você fazer o duplo genocídio. Se não estavam lá, é porque foram expulsos. O Brasil se faz através de expulsões, de expropriações, de negações, de sequestros, de violências de gênero, né? Então, por que os direitos humanos são pautas tidas de esquerda? Porque são pautas coletivistas, porque são pautas de minorias, são pautas que romperam o direito liberal. Né? Enquanto estava lá, olha, ninguém pode invadir minha fazendinha. Ah, direitos humanos. Ninguém pode tocar na minha religião. Direitos humanos. Ninguém pode tocar na minha riqueza. Aí na hora que você fala, não, mas calma lá. A propriedade privada é garantida, mas tem reforma agrária na Constituição, tem titulação de terra quilombola, tem demarcação de terra indígena, tem o direito das mulheres, tem o direito dos negros. Ah, não, mas aí já é muita gente. Daí aí vamos ficar só com o direito dos ricos, né? Então, por isso que os direitos humanos é essa pauta tão conturbada, mas tão necessária numa democracia, né? Tão importante. Hoje, se não fossem os direitos humanos, nós não teríamos metade dos direitos que nós temos, porque ninguém dá direito para ninguém. Né? Então, o pouco arcabouço jurídico que a gente tem minoritário, né? E um Supremo muito conservador também, e um Supremo muito avesso à pauta dos direitos humanos. Quando você pega a pauta de direitos trabalhistas no STF, tirando o Fachin, boa parte, a sua votação dá mais de 60% a favor do trabalhador, do empregador. Né? Você vê que nós temos um Supremo que é o guardião da Constituição. Então, nós estamos num momento delicado da democracia brasileira, mas a democracia brasileira tem quase a minha idade, eu nasci em 83, a Constituição é de 88. Então, nunca duvidem da importância de uma Constituição, por mais dificultoso que seja. Né? Então, eu não gosto do discurso fatalista de que todo mundo é corrupto, não tem jeito, o Brasil nasceu para isso. Não, tem jeito, a Constituição é recente, nós estamos construindo democracia, nós estamos construindo direitos humanos, e nós não podemos perder a esperança. E cabe a cada um de vocês. Né? A luta de direitos humanos, ela não é feita por um super-herói. Ela é feita por Fabíola, por Isabela, por Alexandre, por Lucas, por Ana Cláudia, por Livane, por pessoas que estão em Três Lagoas, em Dourados, em Jutim, em Carapó, né? Pela dona Damiana, que é uma Guarani Kaiowá, que resiste às beiras da rodovia em Dourados. Para mim é isso, não tem... Direitos humanos é uma luta e vai ser sempre essa luta difícil, mas necessária. Muito obrigada, professor. Você quer falar mais alguma coisa?
Falei demais, eu quero ver minha mãe, que ela abriu o olho hoje. Então, acho que a gente encerrou, né? Obrigada a todo mundo que compareceu. E é isso. Prof, você quer falar Obrigado. alguma coisa? Professor Tiago, muito obrigado pela sua participação no nosso projeto. Obrigado para todos que nos acompanharam aqui. Externo aqui votos de melhoras para sua mãe, me dê notícias, tá? E já deixo aqui o convite feito para todos e todas que nos acompanham aqui. O nosso próximo encontro vai ser dia 28/6, também com uma pessoa de Dourados, talvez pelo fato de eu ter feito doutorado lá, né? Vínculos. Então, a doutora, vou até tirar o óculos, a doutora Cristiane da Costa Carvalho, que foi aluna, né, mestranda aí do projeto, do programa de vocês, Thiago, vai falar com todos no dia 28/6 sobre direitos humanos e pessoas com deficiência, um assunto do nosso cotidiano. Cristiane é procuradora, né, do Estado. Isso. E foi minha co-orientanda, juntamente com o Washington, no programa da UFGD de Direitos Humanos. Só falar para os alunos do curso de Direito da UFMS Três Lagoas, a gente tem um programa em Fronteiras de Direitos Humanos, eu sou orientador desse programa. Todo final de ano eu abro vaga, tá? Então, quem quiser fazer mestrado com a gente, vai ser uma honra ter alunos de Três Lagoas. Eu estou com orientandos que estudam questões indígenas, eu oriento questões socioambientais e de direitos humanos. Então, quem quiser estudar os movimentos e os povos das águas, dos campos e das florestas, estamos juntos, só me procurar nas redes sociais, se tem interesse em fazer mestrado, a gente vai conversando, tá? Obrigada para todos, então. Tchau, pessoal.